Tanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão, perante os seus irmãos em humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Interrompendo seu orientador, dei guarida a interrogações naturais no campo íntimo. Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual o objetivo de nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível, qual aquele, pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas? Calderaro não me deixou sem resposta. Estamos aqui, elucidou, atencioso traço, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. E porque me mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou. Fabrício desposou uma criatura, por todos os títulos credora do amparo celestial, e essa mulher quase sublime deu-lhe 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente, preparando-os para elevado ministério social. São eles, presentemente, 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Pelo serviço que prestou à esposa e os filhos, recebe do alto o socorro de agora, de maneira a transferir residência, por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para a sua família a permanecer em missão ativa no bem sem a presença material dele. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Demorou-se minutos longos administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes e, em seguida, desenvolveu passes longitudinais, destinados à quietação dos nervos. Ante minha admiração natural, Calderaro explicou-se. Preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente, dentro de alguns dias, como providência compassiva, indispensável à felicidade do Euferino e de quantos lhe seguem de perto o martírio. O doente, mais calmo, parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei, curioso. Considerando, no entanto, o decesso, em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? A liquidação já começou, redarguiu o instrutor, sereno. Como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou. Espera. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha cabeceira. A esposa atendeu, à pressa. Encontrou melhor e sorriu, feliz. O velho, mais tranquilo, rogou. Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente, vou buscá-lo. Em poucos minutos, regressava trazendo um menino de seus 8 anos. O pequeno atirou-se-lhe aos braços esqueléticos, com extremado carinho, e perguntou. Está melhor, vovô? O doente contemplou-o, enternecido, informando, estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Vovó não deixou. Sim, é verdade, eu não me achava bem. A senhora retirou-se, para acompanhar a cena do outro lado da cortina. Avô e neto sentiram-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, nosso quase demente amigo suplicou. Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O Petis não se fez rogado. Ajoelhou-se ali mesmo e disse, respeitosamente, a oração dominical. Terminada a prece, o doente pediu, de olhos úmidos. Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente. O senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e inquiriu, com estranho fulgor no olhar. Fabricinho, você acredita que Deus perdoa aos pecadores como eu? O pequeno respondeu, lacrimoso e confundido. Eu acho, vovô, que Deus perdoa a todos nós.
revelando as ansiedades que lhe povoavam a alma, voltou à indagação. Mesmo a um homem que trai a confiança paterna e rouba aos irmãos. O netinho hesitou, incapaz de apreender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar ao doente, de qualquer modo, balbuciou com toda a simplicidade infantil. Eu penso que Deus perdoa sempre. É o que eu pretendia saber, acentuou o velhinho, mais confortado. A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após detido o exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu. Este menino é o Espade Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo e, mais tarde, assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. Assombrado com a informação, remoí as perguntas que me afloravam, espontâneas. Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Regressaria também, em dias futuros, àquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo, depois da morte do corpo denso? Demorar-se em perturbação? Calderaro, dando por fim dos nossos trabalhos de assistência na casa, sorriu para mim, preparou-se para a retirada e obtemperou. Nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa, logo após o abandono do domicílio fisiológico experimentará, por muito tempo, os resultados de sua queda, até que o sofrimento alije os elementos malignos que lhe intoxicam a alma. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então, regressará aos seus familiares? Inquiri, ansioso, ante a frase suspensa. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente pela alcançar. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família, dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Nesse instante, abandonávamos o aposento suntuoso. Em breves segundos, tornávamos à natureza, gozando a bênção do céu muito límpido. E enquanto meu instrutor se refugiava em si mesmo, atento às responsabilidades do serviço, dei expansão a novos pensamentos, relativos à amplitude e à grandeza do império da justiça. 13. Psicose afetiva. Seguindo Calderaro, fomos, em plena noite, atender infortunada irmã quase suicida. Penetramos a residência. Confortável, conquanto modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. O assistente pareceu-me apressado. Não se deteve em nenhuma apreciação. Acompanhei-o, por minha vez, até o humilde aposento, onde fomos encontrar jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Pobrezinha, disse o orientador, comovidamente, não lhe faltará divina bondade. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio. Esta noite, entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Colocou a destra sobre a fronte da irmã em lágrimas e esclareceu. Antonina, abnegada companheira de luta. Órfã de pai, desde muito cedo, iniciou-se no trabalho remunerado aos 8 anos, para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da fase risonha de menina e moça. Aos 20 anos perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte, e, não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Realizado este, Antonina procurou afastar-se, para tratar da própria vida. Muito cedo, verificou, porém, que o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade. Perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez, diariamente, retornando ao lar, em hora tardia, a distribuir pancadas, a vomitar insultos. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa, a serviço da renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando-a a criar os sobrinhos e assisti-los. Corriam os anos, tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de arrimo, a sustentar pesado esforço por manter-se nos estudos. Identificavam-se pela idade e pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifício ininterruptos.
Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos e o participe de sonhos fulgurantes, consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animada e feliz, aguardando o futuro. Idealizava também obter, um dia, a coroa da maternidade, num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos, após a jornada universitária sentiu-se demasiado importante para ligar seu destino ao da modesta moça. Independente e titulado, agora, passou a notar que Antonina não era, fisicamente, a companheira que seus propósitos reclamavam. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de constituir um lar, com grandioso programa na vida social, desposou jovem possuidora de vultosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Fundamente humilhada, nossa desditosa irmã procurou-o, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, transmitiu-lhe a novidade, asperamente, necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito e, por isto, escolher o melhor partido. Além disso, declarou, sua posição requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes, pretendia alguém que não fosse operária de laboratório, que não tivesse mãos calejadas, nem fios prateados na cabeça. A moça tudo ouviu debulhada em lágrimas, sem reação, e tornou à residência, ontem, minada pelo anseio de morrer, fosse como fosse. Sente que as esperanças se lhe esvaneceram, esfaceladas pelo golpe inopinado, que a existência se reduz em cinza e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera, que pretende ingerir ainda hoje. Dando pequeno intervalo às elucidações, recomendou-me: examina-a, enquanto administro os socorros iniciais. Detive-me em perquisição minuciosa, por longos minutos. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas, no entanto, da câmara cerebral partiam raios purpúreos, que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente. Registrando-lhe os secretos apelos, compungia ouvir-lhe os gritos de desespero e as súplicas ardentes. Seria crime, pensava, amar alguém com tal excesso de ternura. Onde jazia a justiça do céu, que lhe não premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz, como as venturosas companheiras de sua meninice, anelava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos, concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuíam seus ninhos. Não trabalhara sempre pela felicidade dos outros. Por que desconhecidas razões a relegara Gustavo ao abandono? Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhe corroboravam a dedicação ao serviço honesto. Teria valido a pena sofrer tantos anos, perseguindo uma realização que se lhe afigurava, agora, impossível. Não. Não pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espeziando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer, enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria mais razoável, inquiria a si própria, buscar as trevas do sepulcro de que apodrecer num catre de hospício. Estirada no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Calderaro interrompeu o serviço de assistência, fitou-me com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. E, verificando que o relógio informava não estar distante o momento preferido, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente, em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, no estado a que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Manteve a Calderaro em completo repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades,
aureoladas de intensa luz, deram entrada no recinto. Abraçaram meu instrutor, que mas apresentou cordialmente. Estavam, agora, junto de nós, Mariana, que fora dedicada genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela, desde séculos remotos. Agradeceram, sensibilizados, a atuação de meu orientador, que passou a doente a direção materna. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a, docemente, como fazia na terra. Parcialmente desligada do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se, em seu organismo perispirítico, encantada, feliz. Mamãe! Mamãe! Gritou, desabafando-se, a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a, carinhosa, estringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me. Não quero mais viver na terra. Não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me. Sou infeliz. Tudo me é adverso. Arrebate-me daqui. Para sempre. A nobre matrona contemplava, triste, quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto pela estimada enferma. A moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Observava-lhe a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário, banhada em pranto diferente, não vertia as lágrimas lutuosas de momentos antes, tocava-se, agora, de sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia, inexplicavelmente, das profundezas do coração. Acercou-se Márcio mais intimamente, pousou-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou com ternura. Antonina, por que esse desânimo, quando a luta redentora apenas começa? Ouvidaste, acaso, que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita, que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro. Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo, o mensageiro advertiu, fraternal. Não forces a situação. Acalma-te. Não nos bastará o presente, cheio de abençoado serviço e renovadora luz. Um dia, reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino, vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações a esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime, que é o provocar a morte? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos, de longe, o perigo, e aqui estamos para ajudar-te. Fez longa pausa, fixando-o amorosamente, e continuou. Ó minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero. Dize-me. Não te mantenhas silenciosa. Não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te. A enferma desejava falar, entretanto, os suaves raios de luz, emitidos por Márcio, cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta, no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Ele, porém, desejando evidentemente proporcionar-lhe oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-a, cuidadoso, e insistiu. Fala. Animada, Antonina balbuciou, tímida. Estou exausta. Contudo, jamais foste esquecida. Recebeste 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis ao valioso serviço de redenção. O corpo terreno, as bênçãos do sol, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons do divino suprimento. Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício, renegas a possibilidade de amar. Foi então que vi a jovem mulher contemplá-lo mais confiadamente. Sentindo-se forte, ante a insofismável demonstração de carinho, abriu-se com franqueza fraternal. Tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que, a seu turno, me auxilie a elevar a existência. Idealizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Será pecado, celeste mensageiro, anelar tais coisas. Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida. Depois de mourejar anos a fio pela felicidade dos que me são caros, noto que o destino escarnece de minhas esperanças. Será a virtude viver entre pessoas alegres e felizes, quando nosso coração queda morto.
Márcio ouviu-a fraternalmente, afagando-lhe as mãos, e, evidenciando suas altas aquisições de verdadeiro amor, acrescentou, mais compreensivo e mais terno: abnegada amiga, não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. É possível, Antonina, que te sintas tão lamentavelmente só, quando o Supremo Senhor te concedeu o sublime lar no mundo inteiro. A humanidade é a nossa família, os filhinhos da dor nos pertencem. Reconheço que transitórias humilhações do sentimento te laceram a alma, que desejarias arrimar-te ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Se há períodos de florescimento nos vales humanos, dentro dos quais nos inebriamos em plena primavera da natureza, existências se verificam, aparentemente isoladas e desditosas, nas culminâncias da meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. Não suponhas que a fatal passagem do sepulcro nos abra portas à liberdade. Segue-nos a lei, a toda parte, e o Supremo Senhor, se exerce infinita compaixão, não despreze a justiça inquebrantável. Dá-nos, invariavelmente, a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Declaras-te deserdada e infeliz e, no entanto, ainda não recenseaste as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus, mas, por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Não enxergaste, até hoje, as crianças abandonadas, nunca viste os filhinhos da miséria e da privação. Se não podes ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutor espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes, escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas. O mundo não é propriedade nossa. Nós, os filhos do Altíssimo, é que fomos trazidos a cooperar nas obras que nos cercam. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém favorito dos céus, como se o Pai compassivo e sábio não passasse de frágil e parcial ditador. Sacode a consciência adormecida. Lembra-te de que o Todo-Poderoso não se adstringe ao nosso particularismo de criaturas falíveis e não te esqueças de que nos pesam, perante a universalidade dele, inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos concedeu, a fim de alcançarmos, um dia, a perfeição da sabedoria do amor. Sofres em tua organização, que orientaste para o personalismo, porque um homem, cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu em muitos aspectos, modificando depois seu rumo de vida, te relegou ao esquecimento. Choras, porquanto esperavas encontrar em sua companhia algo da divina presença, que traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do teu santuário e padeces longo assédio de tribulações. Mas, dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Serás também vítima desse fatal engano. O amor é sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Por vezes, somos privados de sensações que ansiáramos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorização do sublime sentimento. Represar-lhe o curso redundaria em extinguir o universo. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do cárcere organizado por nós mesmos, amorados no egoísmo feroz. Não sabemos perder por alguns dias, para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios, para conquistar os dons definitivos da vida. Ante a moça que o contemplava, embevecida, através de espesso véu de lágrimas, o mensageiro prosseguiu. Efetivamente, se não podes partilhar a experiência do homem escolhido, em face das circunstâncias que te compelem à renúncia, por que não lhe consagrar o puro amor fraternal, que eleva sempre? Estaríamos, acaso, impedidos de transformar em irmãos os seres que admiramos? Não deves outros sim esquecer que o noivo pejuro, atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também, mais tarde, o puído traje do cansaço e da velhice, se em breve não afivelar ao rosto a máscara da enfermidade e da morte. Conhecerá o desencanto da carne e estimará no silêncio a procura do espírito. Se o amas, em verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, ao invés de cobrar forças para esperá-lo, ao fim do dia da existência mortal?
Se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Além disto, como chegaste a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos, ávidos aqui de tua afeição e de teu carinho? Antonina sorriu, em êxtase, a despeito do pranto que lhe rolava fluxo. Observando o salutar efeito de suas palavras animadoras, Márcio acariciou-lhe os cabelos, murmurando: por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve e, no entanto, todos nos sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Prometes, Antonina, modificar as disposições mentais doravante? A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, ouvida ao mal e ama sempre. Comovidos, vimos a interlocutora ajoelhar-se de novo, e exclamar solenemente: comprometo-me a modificar minha atitude, em nome de Deus. Nesse instante, o emissário espalmou as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jactos de luz que não tocaram tão somente a matéria perispirítica, mas se estenderam além, até no corpo denso, fixando-se particularmente nas zonas do encéfalo, do tórax e dos órgãos feminis. Logo após, Antonina, empolgada pela mãezinha e pelo companheiro da espiritualidade superior, afastou-se para agradável e repousante excursão. Incumbiu-se Calderaro de auxiliá-la a retomar o veículo pesado nas primeiras horas da manhã clara. Edificado com as observações da noite, regressei, em companhia dele, ao quarto da senhorita quase suicida. Entre as 6 e 7 horas, a genitora desencarnada trouxe a filha, em cuja fisionomia fulgurava a ignota e incompreensível felicidade. O instrutor ajudou a reapossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que lhe não fosse permitido o júbilo de recordar, em todas as suas particularidades, a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura. Destarte, as alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob forma de forças novas, estímulos desconhecidos, coragem e satisfação de procedência ignorada. Com efeito, daí a minutos Antonina despertou, como que outra criatura, sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Um dos pequenos sobrinhos penetrou o aposento, chamando-a. A generosa tia contemplou-o, enlevada. Alguma energia prodigiosa, que lhe não era dado conhecer, religara o interesse pela vida. Achou indizível contentamento no sol que atravessava a vidraça, bendizia o quarto humilde onde lutava por atender aos desígnios de Deus e sorria-se de haver, na véspera, pensado em fugir, sem razão, ao aprendizado do mundo. Não fora aquinhoada pela providência com maravilhoso número de bênçãos. Contemplou a encantadora criança pobremente vestida, a solicitar-lhe a companhia para descerem ao pequeno jardim, onde flores novas desabrochavam. Que importa a insignificante malogro do coração diante dos trabalhos sublimes que poderia executar, na sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhinhos da irmã não lhe pertenciam igualmente. Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre da inesgotável misericórdia? Titia Antonina. Titia Antonina, vamos. Vamos ver a roseira nova, gritava o trêfego menino de 5 anos, em alegre invite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, vimo-la, sinceramente rejubilados, levantar-se a responder, sorrindo. Espera. Já vou, meu filho. 14. Medida salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração, num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Calderaro de certo conheceria os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante traço, nosso Antídio não sobreleva a situação, permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Não lhe valerão as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver à irreflexão, esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fluir, outra vez, estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última, logo, porém, que se viu fortalecido,
tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante, provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que, vorazes, se lhe enxameiam a roda, everteu-lhe o sistema nervoso. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atros pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Estará em casa a esta hora? Inquiriu Calderaro com interesse. Não, disse o outro, abatido o traço, deixei-o, ainda agora, num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou-a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio, durante alguns instantes, e considerou. Poderemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. E, contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou. De acordo? Perfeitamente, redarguiu ele, sem hesitação traço. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. Rumamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto, servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas, à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Indefinível e dilacerante impressão dominou meu ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas, inconscientemente, correspondiam, no ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiscas surgiam aqui e ali e, de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Calderaro não se deteve. Mostrava-se habituado à cena, mas, não conseguindo sofrear a estupefação que se assenhoreara de mim, solicitei-lhe uma intermitência, perguntando. Meu amigo, que vemos? Criaturas alegres cercadas de seres tão inconscientes e perversos. Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave. O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é a sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam declarado retorno aos estados primitivos do ser, com ineludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos, neste recinto, homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação, lastimemo-los simplesmente. São transfugas sociais e, na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. E, passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a estes infortunados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto de autorreconhecimento, que chega sempre, quando menos esperam, através dos 1000 processos da dor, esgotados os recursos do amor divino, que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está pegada aos instintos primitivos e, frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me. Vamos.
Deixemo-los divertir-se. A dança, nesta casa, não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encanados e desencantados, aqui presentes, a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodando, lá fora, em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o Pai se comisere de todos nós. Demandamos o interior, apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos presumíveis jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou-o detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos, há muitos dias. Precisamente, há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar os característicos do quadro dantesco sob nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia, obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Algido suor lhe escorria da fronte e, de vez em quando, desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos. Empolgavam-lhe a organização fisiológica, alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida volatilizar-se da cardia ao piloro. A cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício. O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça à turva de vapores. Semidesligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 infelizes desencanados, a seu turno, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar, estentoriamente: "Salve-me! Salve-me, por amor de Deus!" E indicando as paredes próximas, bradava sob a impressão de indefinível pavor: "Oh! Os morcegos! Os morcegos! Afugentem-nos, detenham-nos! Piedade! Quem me livrará? Socorro! Socorro!" 2 senhores, também obnubilados pelo vinho, aproximaram-se, espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: "Nada demais. É o Antídio, de novo. Os excessos voltaram. Deixemo-lo em paz." Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: "Aí! Aí! Uma cobra! Aperta-me, sufoca-me! Que será de mim? Socorro!" As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-os o infeliz, ali coarem no fundo do ser, e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis: "Quem zomba de mim? Quem?" Cerrando os punhos, acrescentava: "Malditos! Malditos sejam!" A cena prosseguia, dolorosa, quando Calderaro se acercou de mim, esclarecendo: "É deplorável pai de família que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou, inerme, à influência de malfeitores desencanados, afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e de 2 filhinhos amoráveis que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Imerge de todas as tentativas, mais e mais disposto à perversão dos sentidos, busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo, detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho. Atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos, esperamos se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora recurso drástico, já que o desventurado se revela infenso a todos os nossos processos de auxílio. Fixando em mim expressivo olhar, concluiu: "Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão no leito, durante alguns meses, a fim de que se lhe não apodreça o corpo num hospício,
o que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do porvir. Dito isto, Calderaro encetou complicado serviço de passes, ao longo da espinha dorsal. O enfermo aquietou-se, pouco a pouco, na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe eflúvios luminosos sobre o coração, durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencanar, quando o orientador lhe restituiu as energias, em movimentação rápida. Premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor, na voz lamentosa, que grande número de pessoas se aproximaram, penalizadas. Um piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e, presto, requisitou um carro da assistência pública. Em breves momentos Antídio era transportado em maca de hospital, para receber socorro urgente, seguido, de perto, pelo solícito benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou, tristonho: o infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses, aproximadamente. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas, em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes, que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos, devagarinho, para a nobreza do ato de viver. Notando minha estranheza, o assistente concluiu: que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa, infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. 15. Apelo cristão. Estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudo, em companhia de Calderaro, quando, na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio que, naquela noite, se dirigiria a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal. São irmãos menos dogmáticos e mais liberais que, em momentos de sono, se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Não ocultei a estranheza que me tomara de assalto ante a informação, mas Calderaro juntou sem demora. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre, onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação de fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. Claro é que as escolas da crença variam, situando-se cada uma em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse no ditador em dificuldades para manter-se no poder. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram afastar-se. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho exaltado e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Imprimindo inflexão mais carinhosa à palavra, acrescentou, bondoso: não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Salvar alguém, ou socorrê-lo, não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, de alçamento ou de edificação. Constitui amparo fraternal, para que desperte e se levante,
entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo Senhor não se compraz com possuir filhos miseráveis e infelizes na criação, espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mãos cheias, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência. Antes de mais amplas elucidações no referente ao assunto, alcançamos o campo tranquilo, onde o nobre emissário se fazia ouvir. De relance, observei que a reunião, agora, não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se contavam por poucas centenas, assistidos por quantidade considerável de cooperadores da nossa esfera de ação. O luar balsamizava docemente o arvoredo, que se inclinava à passagem do Favônio. Imponente, pela claridade sublime que lhe aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao que me pareceu, havia iniciado a preleção desde muito. Extasiados, os ouvintes registravam-lhe o verbo tocado de luz celestial, com pasmo indisfarçável a lhes alterar as fisionomias. Confundidos e ajoelhados, em grande números, na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. O instrutor, envolvido em safirinos reflexos, falava com irresistível poder de atração. Se o patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção. Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Supondes possível uma era de paz exterior, sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Ser cristão, outrora, simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo inconteste da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Ante o Moloque do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas, a erigir fronteiras dogmáticas. Entreamavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida, em penhor de gratidão àquele que não trepidava em seguir para a cruz, por amor a todos nós. Erguiam seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias, para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros, na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos, para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando, nas palavras, nos pensamentos e nos atos, a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos, que transitaram nas aflições, de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizestes vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação. Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas. Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova. Enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco ouvidastes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Construístes, entre vós mesmos, barreiras dificilmente transponíveis. Intoxia-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secessão. Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais. Abris hostilidade franca, em nome do reino de Deus que significa amor universal e união eterna. Conspurcais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando, para isso, o príncipe da paz, que, para ajudar-nos, não hesitou ante a própria morte afrontosa. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência e imaginária obtenção de privilégios divinos. Antigamente,
Os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serdes servidos. Reverenciais do Senhor à luz dos séculos e mantendes-vos nas sombras do nefando egoísmo. Proclamais nele a glória da paz e incentivais a guerra fratricida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Porque estranhas convicções supondes conquistar o paraíso, à força de afirmativas labiais. Esquecestes que o Verbo, divino em seus fundamentos, é sempre Criador? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis. Vês, agora, pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços de elevação humana e de santificação da terra. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perante os desafios do céu, credes, acaso, servir a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Infrutífera seria a divina missão do Mestre, se a Boa Nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença, além da concorrência menos digna. Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras, porque, se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade de que todos emergimos, no processo evolucionário que nos preside a existência. Jesus, por isto, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas, viveu conquistando amigos para o reino do céu. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação, pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações, interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce às contendas inúteis, impressiona pelo contacto de sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho cântaro da fantasia, para que busques fontes eternas. Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social, baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até ao supremo sacrifício? Não será denegrir-lhe a memória, difundir a discórdia em seu nome. Notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irregressível, sentindo-se tocada pelo juízo celeste.
Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu, impávido. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores, onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a Igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda, na própria vida, um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados, todos os dias. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova, em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Fugi ao farisaísmo dos tempos modernos que se recusa ao auxílio fraternal, em nome do gênio satânico do cisma dogmático. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando, muitas vezes, a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Se um lavrador jamais é apostado sem obrigações diretas diante do matagal inculto do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e sofrimento? O irmão caído é nossa carga preciosa, a dificuldade é nosso incentivo santo, a dor nossa escola purificadora. Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando a planos superiores pela ascensão gloriosa, através do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. Diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições, em ronda sinistra. Evitai a subversão dos valores espirituais, afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que estadeis sem sabedoria, livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor, revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem, a míngua de edificação. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, olvidando o cativeiro multissecular de ilusão. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. A assembleia prosternada mostrava semblantes lívidos de estupefação. Enorme grupo de colaboradores de nosso plano elevou a voz em harmonias, entoando comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. As melodiosas notas do hino perdiam-se, ao longe, no arvoredo distante, nas asas de suave brisa. Terminados os serviços da reunião, reparei que os amigos encarnados, sob o amparo de colegas das nossas atividades socorristas, não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo, talvez com mais clareza, fora do veículo denso da experiência física, os erros da crença transviada, se retiravam cabisbaixos, soluçando. 16. Alienados mentais. Antes de visitarmos as cavernas de sofrimento, Calderaro instou-me a fazer com ele rápida visita a grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais, na esfera da crosta. Compreenderás, então, mais exatamente, explicou, generoso, dirigindo-se a mim com a delicadeza que lhe é peculiar, a tragédia dos homens desencarnados,
em pleno desequilíbrio das sensações. Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, por indisciplina ou ignorância.